questão. Porque quando toda a sociedade fecha, quando a sociedade fecha todas as outras portas para nós, essa é a porta que existe para que a gente possa continuar existindo. Essa é a porta onde a gente pode continuar existindo. Essa é a forma que a gente pode ir para continuar, para reivindicar a existência. Então, quando sua mãe e seus pais te expulsaram de casa, quando a escola não aceita mais você lá, quando não tem nenhum emprego no mercado formal de trabalho para você, quando você não tem amigos, quando você não tem mais ninguém, é nesse lugar que você vai poder existir. E nesse lugar também, ou seja, ao mesmo tempo é o lugar onde a gente pode existir, mas também é o lugar onde mais acontecem as mortes de travestis e transexuais, né? E não é à toa isso, né? Porque vem junto do estigma da travesti, vem o estigma da prostituta, que vai falar que a gente não vale nada e que por isso, se livrarem de nós, tá tranquilo, não vai ter problema, né? Porque é isso, a nossa vida vale muito pouco. E como nossa vida vale muito pouco, a prostituição que a travesti exerce também vale muito pouco. Vale muito menos do que as demais prostituições. E a nossa luta contra a transfobia tem que ver essencialmente também com o fato de a gente poder cobrar melhores remunerações pelo sexo que a gente faz. E cobrando mais, porque se fosse 90% das travestis na prostituição, mas está ganhando R$300 por hora, a gente comprava a nossa cidadania. Percebe a diferença? A gente comprava a nossa cidadania, porque a cidadania se compra no país. Agora, quando a gente vai ganhar R$5, R$15, R$20, é muito mais difícil você ter acesso a esse bem, cidadania, né? Então, é um debate importante a gente fazer, porque 90% de nós estamos lá, e se 90% de nós estamos lá, no imaginário social todas estamos. Então eu vou ser tratada como prostituta mesmo que eu não seja. Eu vou ser assediada como prostituta mesmo que eu não seja. Me param para perguntar na rua o meu valor, mesmo que eu não esteja me prostituindo, mesmo que não saibam se eu sou prostituta. Então esse é um debate muito caro para as travestis e transexuais. Com isso eu termino, muito agradecida. Agora chegou a minha vez. Só um minutinho, posso te atrapalhar? Sim, vai pagar quanto? É a sua Bia. Eu vou fazer a sapatão bem caminhoneiro, preciso de força, preciso que alguém me ajude a pegar essa caixa. Eu vou passar pelas cabeças. Sério? Você é polícia comigo, uma caixa de som para nossa batalha. Bom, em primeiro lugar, Fora Temer. Em segundo lugar, CPS. Em terceiro lugar, nós somos contra a terceirização, né? Então, agora vamos ao debate. Ao debate não, porque isso não é um debate, tá? Bem explícito isso. Daqui é nós falando, vocês escutando, aprendendo e perguntando para depois multiplicarem nossas vozes na fora. Estamos, né, como o Elô já falou, estamos na Casa NEM, né? Lembrando que na Casa NEM não são permitidas opressões, ok? As pessoas que oprimirem ou forem opressoras ou opressores ou reproduzirem opressões serão retiradas do local, né? Lembre-se que nós estamos cercadas de travestis, é uma área de travestis que se prostituem. Uma guerra já aconteceu aqui há décadas atrás e quem venceu é só vocês olharem quem continua nas esquinas, né? Pensem bem antes. Então não é permitido capacitismo, não é permitido machismo, que é a fonte de todas as opressões, não é permitido machismo, não é permitido capacitismo, racismo, lesbofobia, bifobia, intersexofobia, queerfobia, transfobia, travestifobia, racismo, nenhuma opressão misógina contra mulheres ou contra qualquer pessoa que já é oprimida nessa sociedade cis, heteronormativa e opressora. Ok? Então esses são os lemas da casa. Essa é uma casa de acolhida de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Não quer dizer que são pessoas
Em vulnerabilidade financeira é diferente, são pessoas em vulnerabilidade social e essa casa acolhe essas pessoas como uma passagem até que elas consigam ir para outro lugar. Essa casa também já era uma casa antes, onde eu era associado, e também houve uma briga e uma guerra por conta desse espaço. E também é só vocês verem quem continua no espaço, para vocês saberem também quem é minha casa. Tá? Então, fica explícito isso, assim, para vocês. Bom, agora vamos ao debate. Quantas pessoas aqui transam sexualmente? São sexualmente ativas? Pode levantarem a mão, pode falar. Bravo. Temos bastante pessoas sexualmente ativas. Bom, quando vocês entregam o corpo de vocês para sexo com o outro, né? Vocês esperam o quê em retorno? Prazer, gozar, né? Então, quando a gente espera algo em troca de sexo, isso é prostituição, tá? Só pra... Se vocês estão trocando sexo por prazer, isso é prostituição. Então, vamos deixar isso assim, ok? Quantas pessoas aqui pagam imposto, assim mesmo, não diretamente a receita, mas pagando, assim, que compra alguma coisa, tem casa, blá, 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 blá. Ok. Os impostos pagos no Brasil, eles vão pra onde? Os impostos públicos. Eles são usados por quem? Deveriam ser mais usados, né? Para beneficiar quem? Isso é dinheiro público, né? Ele é usado para beneficiar toda a população brasileira. Pois é. Então, as prostitutas, informando a vocês, elas têm o direito, através do Código Brasileiro de Ocupações, a pagar 20% do que elas ganham aos cofres públicos, que vai beneficiar todos vocês. Então, indiretamente, vocês levam 20% do trabalho das prostitutas, né? O que faz com que toda a sociedade brasileira indiretamente sejam cafetões e cafetinas, e o governo o gerente do puteiro. Ok? Então, só para deixar também mais explícito para vocês o que é aquele papelzinho, né? Quantas das pessoas aqui que transam vão para hotéis e motéis para transar? O resto deve ter uma casa bem documentado, então cantinhos por aí, na casa, etc. Então, esses motéis, esses hotéis usados para sexo, vocês deveriam agradecer justamente a prostituição e as prostitutas, porque eles só existem para que vocês vão lá transar com namoradinhos, namoradinhas, namoradinhos e namoradinhas, namoradinho e namoradinha ao mesmo tempo, fofoca, né? Graças às prostitutas e graças à prostituição, tá? Então, ok? As pessoas deveriam pensar antes de nos atacar, né, os benefícios que a prostituição dá a uma sociedade. Toda a prevenção hoje em HIV/AIDS e tratamento por HIV/AIDS no mundo, não estou falando do Brasil, estou falando no mundo, ele só existe e só é possível porque prostitutas, mulheres cis, travestis e transexuais se reuniram e ensinaram ao governo brasileiro, através do Ministério da Saúde, através dos departamentos municipais, estaduais e nacionais do DST/AIDS, como fazer uma prevenção. Foi ruim para vocês que não se prostituem, porque não se focou nas mulheres casadas, nas mulheres hétero, nas mulheres bi que não se prostituem, nas lésbicas que não se prostituem. Sim, nós temos muitas lésbicas na prostituição, ok? Então foi pautado naquelas, né, com a intenção de ajudar a saúde delas. Não, mentira. Não foi para nos ajudarem para tratar nossa saúde. Foi para proteger o pai de vocês, o tio de vocês, marido, noivo, amigo, namorado, né, irmão, sobrinho. Como não se tinha como acessar esses homens e fazer com que eles chegassem em casa com camisinhas, ensiná-los a se prevenir, então era mais fácil fazer essa prevenção com as prostitutas, porque elas eram uma população de risco, né? Homens só tem como amantes prostitutas, né? Aparece, né? Esqueceram a vizinha do lado também, que às vezes é amante, né, do marido, etc e tal. Se focou muito nas prostitutas. As prostitutas, então, fizeram com que o Brasil se tornasse referência para o mundo em tratamento de STIs. E então o mundo aprendeu também, através do Brasil, a fazer essa prevenção. Hoje estamos regredindo, mas os maiores índices de mulheres mortas ainda por HIV/AIDS ou contaminadas por HIV/AIDS são hoje as mulheres casadas e as héteros. Tá? Então fica explícito isso
Também as prostitutas sabem se prevenir muito bem, sabem muito bem usar camisinha, sabem usar lencinho, que é um lencinho que é para mulheres lésbicas, sabem tudo. As travestis e as prostitutas sabem tudo disso. Se vocês quiserem aulas, é só começarem a terem mais amigas putas. Tá? E também não precisam ter medo das amigas putas, assim, ela é puta, nossa, meu namorado, meu marido, ela já vai pular nele, ela já vai transar. Não, as putas não ficam pensando em sexo o dia inteiro, blá, 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 entendeu? Não ficam com a mente trabalhando. São vocês, na realidade, que ficam pensando em sexo. E aí deveriam cobrar mais por isso, até. Então, assim, eu sempre disse que eu seria travesti, ok, tudo bem, transexual, né, hoje, etc e tal, transgênero. Hoje a gente usa, né, transvestigênero, né, assim, a gente para com a briga, o que é transexual, o que é travesti, o que é transgênero, o que é transgênero, então a gente une tudo numa palavra só, transvestigênero, pronto. Além das vestes, além do gênero, além da roupa, além de tudo, então, transvestigênero. Vai bem além de tudo isso. Eu, muito prazer, encontrei meu espaço, sou apenas pessoa de peito e pau, né. Ponto. Não sou mais mulher, afinal, o que é ser mulher, né? O que é ser mulher? Mulher foi uma palavra bonita, linda, inventada pelos machos, né? Pelo machismo, pelo patriarcado, para definir aquilo que não é homem, aquilo que não é masculino. E essa é a base de todas as opressões e de todas as discriminações, porque as mulheres foram consideradas uma subespécie, então elas passaram a ser discriminadas, e tudo aquilo, então, que não é homem, não é masculino, e também não é mulher, então, mais discriminações ainda. Então, gays, bissexuais, lésbicas, travestis, transexuais, a gente vai oprimindo através de várias definições. Então eu dizia que eu jamais seria puta, porque me falavam todas as coisas ruins que falam pra vocês, a prostituição também me falavam, né? E aí eu me encontrei numa situação, fui morar em rua, tudo, e a prostituição realmente, ela... Não vou falar que a prostituição me salvou, a prostituição, ela me libertou. Eu tive 2 lugares que me libertaram muito na minha vida. Um é no lar, que outras vezes eu tenho saudade, porque lá eu estava livre de vocês. Foi a prisão que eu fiz, 2 anos e meio de prisão na França, e a prostituição. Foram os 2 espaços que me libertaram assim, na vida e me libertaram para a vida. Às vezes eu penso na minha cela de prisão, eu fecho os olhos e me imagino que eu estou lá, deitada na minha cela em Florianópolis, estou livre de tudo, em paz. Né? A prostituição, como eu a fiz, então, no primeiro dia, quando eu tive aqui com o primeiro cliente, estava muito estressada, a Mara me perguntou se eu estava nervosa. Eu falei, não, nem um pouco, não estava mesmo. Mas eu estava muito nervosa na minha primeira vez, como prostituta, para cobrar, né, de um cliente, era um caminhoneiro, eu lembro da Scania, né, e tudo, e fui. Transei, cobrei, saí com o dinheiro, e aí depois eu fiquei lembrando, assim, tudo que me falavam da prostituição, né, que era um lugar perigoso, que era um lugar arriscado, e depois com o tempo eu fui vivendo na prostituição, fui vivendo com prostitutas, né, fui vivenciando toda essa situação que me falavam que era ruim, só que daí eu vi que todo esse lugar de onde eu saí, ele era bem pior que a prostituição. Foi o lugar que me expulsou, foi a família que me expulsou, a família que falava para onde eu não deveria ir, onde eu construí uma outra família, os lugares que para mim falavam que eram perigosos, né? E na realidade não eram, né? Você não vê prostitutas sendo estupradas em todas as esquinas, né? Você vê universitárias sendo estupradas na Rural, na UERJ, né? Nas UFRJ da vida, né? Toda aí você vê, né? Na PUC, né? Pessoas sendo agredidas e violentadas, estupradas e oprimidas, né? Como a estudante negra Sébia, né? O que fizeram com ela, que ela teve que sair da PUC. Então, na prostituição não, na prostituição existe sim, existe violência contra as pessoas, existe violência contra a mulher, existe estupros, mas tudo isso outra vez causado por quê? Por conta do patriarcado e do machismo, né? As prostitutas, elas sofrem sim violências, mas as mulheres casadas sofrem bem mais. Nós temos mais de 5.000 mulheres assassinadas todos os anos no Brasil. A gente tem alguns quantitativos porque nós fazemos um mapeamento. Começamos agora, né, aliás, a fazer um mapeamento sobre prostitutas assassinadas por conta da vulnerabilidade da profissão, por ela não ser justamente regulamentada. Mas nós temos mais de 5.000 mulheres assassinadas todos os anos no Brasil em relações, né, ditas seguras, né, com maridos, namorados, noivos, etc. e tal, quando resolveram romper com essas relações. Então eu posso afirmar que é mais seguro no Brasil ser puta do que esposa. Entendeu? Nesse sentido é mais seguro ser prostituta. Aliás, muitas prostitutas se libertaram justamente desses espaços opressores que são os lares, né? Se nós temos mais de 5.000 mulheres assassinadas no Brasil por ano, em casamentos, né, relações, blá, 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 etc. e tal, com maridos, noivos,
Então, antes de querer, né, destruir a prostituição e acabar com a prostituição, vamos primeiro acabar com o casamento, né, já que é tão opressor e tão violento contra as mulheres. Depois vamos acabar com a família, que é onde crianças e adolescentes são mais violentados, inclusive aquele tapinha que as pessoas falam que não dói, dói sim. E aquilo é uma agressão contra crianças e adolescentes. Nós temos aí crianças e adolescentes estupradas em lares que deveriam ser seguros. A maioria dos estupros contra as mulheres também acontecem nesses lares que deveriam ser seguros, né, e não são. Então vamos acabar primeiro com esses espaços, depois a gente passa a conversar sobre a prostituição para acabar com a prostituição. Ops! A maioria das pessoas não quer mais acabar com a prostituição, né? Talvez a gente chegue a esse ponto, né? Esperemos isso. Mas vamos lá, a prostituição nada mais é do que sexo em troca de dinheiro, sexo em troca de alguma coisa. Então, se eu entrego meu corpo em troca do meu prazer, o prazer ele é uma incógnita. Eu hoje, já enquanto prostituta, sabendo que o prazer é uma incógnita, porque eu vou também em troca do prazer, então eu cobro. Porque se ao menos eu não gozar, eu tenho dinheiro que vai me dar outros prazeres, né? Quantas de vocês não transaram e depois não foi uma merda de transa? Não gozaram e depois ficaram se sentindo assim com ódio. Nossa, não ganhei nada, nem gozei, não sei o quê, blá, blá, blá. Então eu fico porque assim, tchau amor, entendeu? Então, pra mim, sexo é sempre bom. Porque o risco que eu corro na minha profissão é o risco de gozar. Um dos riscos que eu corro na função de vocês, não, vocês vão continuar sendo exploradas, vão ficar ali o dia inteiro. Quem digita, vai digitar o dia inteiro, depois vai ter problemas de pulso, artrose, um monte de coisa nos dedos, rapidinho vão aposentar, porque daí vocês vão se tornar incapazes, né? E algumas dessas pessoas, infelizmente, para complementar essa renda da aposentadoria, vão se prostituir. A gente conhece algumas pessoas que são incapazes para essa sociedade capacitistas, mas que a prostituição as acolhe, aceita, no qual elas complementam sua renda e através dessa profissão elas conseguem sobreviver, né? Nós temos travestis surdas, né? Nós temos a Natália, que agora está na Inglaterra, que justamente ela se prostitui através de mensagem em texto, né? Então a tecnologia para ela foi ótima também, porque ela tinha total dificuldade, hoje ela se prostitui através de mensagem em texto. Eu não sei se vocês já ouviram falar da quarta trans. Já, né? Algumas pessoas já, né? Então, a quarta trans, ela é uma quarta-feira, toda quarta-feira, né? Os homens se reúnem. Olha, turismo sexual na cabeça das pessoas é que um monte de homens se reunindo, né? Para ir para algum país para transar com prostitutas, né? Turismo sexual nem existe, na realidade. Eu queria que ele existisse. De fato, eu falo. Eu queria que enchessem 10 aviões, assim, de homens ricos, né? Óbvio. E mandassem, ou então me mandassem, enchesse 10 aviões, mandasse para alguma ilha, de repente, e a gente fosse, e a gente só ganhasse, que vocês não tivessem também oportunidades de ficar com eles para não dar concorrência pra gente. Então, assim, justamente, viciosas. Então, toda quarta-feira tem o que na televisão brasileira? À noite, logo depois da novelinha chata lá, futebol. Então, a quarta trans, ela nasceu porque os homens dizem que hoje é o dia de nós estarmos com nossos amigos. Hoje vocês ficam em casa, a gente vai sair com os amigos, a gente vai ver futebol todo mundo reunido, porque são muito chatas para verem futebol com a gente, que não sei o que. Eles se reúnem todos e vão para um local onde acontece a quarta trans. Então são os clientes das travestis, de sites que se reúnem. Hoje eles se reúnem, conversam entre eles e vão, através do fórum, se reúnem e vão para um local que é na Rua do Mercado, próximo ali a Bolsa de Valores, em frente à Bolsa de Valores, que é onde no Clube Mix, onde é uma casa de swing também, é onde acontece a quarta trans. Então, enquanto as mulheres estão lá, eles estão tudo entre amigos, só macho, eles estão todos lá pagando as travestis, e é 150, 200, vai de 50 para algumas, a outras são joias, outras são perfumes de presente, etc e tal. E aí a gente tem um fórum, que é só para esses homens. Então a gente conta um monte de coisa para eles, que eles são os mais lindos, maravilhosos, blá, 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 já pensando assim, vai que ele me dá uma caixinha, né? Mas vai que então é mais ou menos por aí. Então, vamos acabar com o futebol? Que tal se fizesse uma campanha para acabar com o futebol, para que não tivesse mais futebol na televisão brasileira, né? Para que os homens fossem obrigados a não se reunirem mais. Então, o turismo do futebol vamos acabar também, porque homens se reúnem para ir a vários lugares, a Touradas, aquela que tem lá no interior
de São Paulo, como é? Eu rodeio, para rodeio, que eu acho ridículo essas coisas, porque eu sou protetora dos animais, né? Sou vegana também, sou uma puta vegana. E assim, então os homens, eles se reúnem, sempre foi assim, por quê? Porque isso é uma cultura deles, assim como a cultura do estupro, através do machismo, né? Então eles se reúnem e vão. As mulheres não, porque sempre foram oprimidas para ficar em casa, para cuidarem da cria, etc, etc, etc. Isso sempre existiu. Então os homens se reunirem para ir para algum país, eles não se reúnem assim, vamos nos reunir e vamos, porque lá tem muitas prostitutas no Brasil. Não, eles se reúnem primeiro pela imagem da mulher brasileira que foi passada. Outra, porque as brasileiras que estão também, que a gente fala do direito à mulher ao corpo, e essas brasileiras que estão se empoderando e tendo o direito ao seu corpo, e se elas também resolverem transar livremente com esses homens descobrirem que eles chegam em determinado lugar onde mulheres são livres, são donas do seu corpo e que elas gostam de sexo, então seria também turismo sexual. E aí a gente diria para essas mulheres que elas não têm o direito a transar com esses homens, mesmo não cobrando, que elas não têm o direito a fazer o que quiserem do seu corpo, mesmo transando com turistas, né, gratuitamente. Então, se a gente diz que o corpo é da mulher e com ele ela faz o que quiser, que ela faça o que ela quiser do seu corpo. Inclusive cobrar por sexo. Se isso lhe apetecer. Sim, eu conheço várias prostitutas que estão na prostituição porque precisam comer, porque precisam dormir, ter uma casa, etc e tal. E quem não precisa trabalhar para pagar tudo isso? Né? A gente precisa trabalhar para isso. Né? Eu entrei e vi depois que sexo não tinha nada demais. Eu tive outras oportunidades de trabalho depois. Falo outros idiomas, fui assessora parlamentar, eu costumava falar que eu era uma puta assessora parlamentar, não que eu fosse a melhor, mas porque eu continuava sendo puta. Não quis o trabalho de assessora parlamentar, porque achava que ele me prendia muito, e a prostituição sempre me deu muita liberdade de eu fazer o que eu quisesse da minha vida, ter tempo. Então eu costumo falar bem assim, eu não sou capitalista, né? E a prostituição, justamente, ela me ajuda a não ser capitalista, né? Porque eu não saio pra trabalhar, eu saio pra me divertir. Eu vou pros bares pra beber com os meus amigos, né? Ontem eu tava semi-nua em Santa Teresa com o pessoal do Mito da Caverna, né? Citado por Thieron, aliás, né? Nós temos um grupo que é secreto, que é o Mito da Caverna, e Thieron citou ele, ele estava no mito. Então, assim, eu saio pra beber, eu saio, né, pra estar por aí com os amigos, saio pra ir à praia e pinta trabalho. Eu saio para ir beber com os amigos pro bar e pinta trabalho, entendeu? E aí eu aproveito, vejo quais são minhas necessidades, faço só naquele determinado momento, eu não faço mais essa coisa de ganhar dinheiro, guardar dinheiro para a vida toda, porque as pessoas guardam dinheiro para morrerem, né? Guardam dinheiro para pagar um médico, mas pensa no teu futuro, no dia que você estiver doente, não sei o que. Gente, vamos parar de pensar no futuro quando você estiver doente, não sei o que, vamos gastar aqui, agora, amanhã, você passa na rua, digitando no celular, foi atropelado por um carro, morreu, pronto, acabou, fudeu, ficou tudo no banco da família, todo mundo vai usar, entendeu? Vamos gastar essa porra toda mesmo, entendeu? E ganhar no dia a dia para sobreviver o dia a dia. Sabe, então a prostituição, ela me libertou muito, ela me deu muita liberdade. Todas essas coisas que nós somos acusadas, né? Travestis, trans, mulheres prostitutas, etc e tal, tudo vem de onde? Do machismo. Engraçado é que são mulheres que lutam contra o machismo, reproduzindo o machismo sobre outras pessoas. Mas as travestis não são mulheres, porque elas reproduzem o padrão feminino, entendeu? Opressor, blá, blá, blá. Primeiro assim, não é culpa das travestis. As mulheres aceitaram esse padrão. Sinto muito. A gente nasceu, a gente viu aquilo que a gente gostava. É por isso que a identidade de gênero, a gente viu, eu me identifico com isso. São essas as roupas que eu gostaria de usar. Elas existem. Que bom, vou usar. Então, mas elas reproduzem. Então destruíssem vocês esse padrão. Tá? E aí nós não teríamos o que se identificar com aquilo, mas nós identificaríamos com outros padrões. E aí de repente seria com o padrão de vocês, totalmente livre, etc, etc, etc. E seríamos então todas consideradas. Porque se mulher foi inventada pelos homens, e aí vocês aceitam aquilo que é ser mulher, e para ser mulher, elas não foram socializadas como mulheres. Opa, mas as mulheres não estão brigando por direito aos seus corpos, que façam o que quiserem com seus corpos, para terem a mesma igualdade de direito que os homens têm, essa mesma liberdade que os homens têm, etc, etc, etc. Se as travestis não foram socializadas como mulheres, elas foram socializadas como homens, o que já é uma agressão também para essas pessoas, mas com toda essa liberdade então que elas adquirem, portando roupas femininas, transformando seus corpos em um padrão de corpo feminino, não são já mulheres então livres? Não é toda essa liberdade que as mulheres estão brigando para ter essa igualdade? As travestis já adquiriram, porque apesar de aceitarem todos os padrões das mulheres,
elas têm uma outra socialização que as liberta, né, de seus corpos, que as liberta de todas essas opressões que as mulheres têm. Então, quer dizer que teremos que pegar as travestis transexuais e falar para elas: não, vocês não são mulheres, vocês não foram oprimidas como nós. Voltem lá, passem por todo esse sofrimento e aí depois a gente conversa se vocês são mulheres ou não. Ou seja, vamos impedir sofrimento das pessoas para que elas sejam consideradas. Então, eu digo que eu sou uma pessoa de peito e pau. Né? Porque eu não quero ser mulher, porque não fui eu que defini o que é ser mulher nessa sociedade. E como as mulheres são socializadas, como elas deveriam serem socializadas. Não fui eu que defini isso, foi o machismo e o patriarcado. Né? Eu não sou normal, porque quem é normal nessa sociedade? Então, durante algum tempo eu falava que eu era mulher de peito e pau, né? Uma mulher normal de peito e pau, e depois eu falei, eu contestei, eu quero ser mulher, me libertei, quero ser normal, me libertei, eu já sou apenas pessoa de peito e pau. Pessoa, por quê? Porque eu sou pessoa, independente da roupa que eu vista, entendeu? Eu vou continuar sendo pessoa. Eu me identifico com determinados corpos, sim, que são, infelizmente, definidos como mulheres, entendeu? Que portam determinadas roupas que eu gosto de usar, aquele formato de corpo que eu gosto de ter, entendeu? E não é pro outro, mas sim pra mim. Não é pra atrair homem nem nada, é o corpo com o qual eu me sinto bem. Se ele é definido como mulher, como corpo feminino, como corpo de mulher, que reproduz opressão, etc e tal, não é culpa minha. É culpa da sociedade, é culpa do machismo e culpa também das mulheres que se deixaram oprimir através de tudo isso e que hoje lutam para absorver esse o que é ser mulher, ao contrário de quererem fazer a revolução de gênero quando falam, nós queremos a abolição total de gênero. As travestis e as transexuais já fazem isso há décadas com seus corpos, entendeu? Com seus corpos transitando na sociedade, elas já fazem isso há décadas. Agora, se a gente vai começar a oprimir pessoas, a gente não tinha que se unir forças contra o machismo, que é o nosso inimigo comum. Não é o machismo, uma regra do patriarcado, né? E aí mulheres negras disseram que não existe um feminismo sem as travestis e as transexuais, porque num feminismo onde elas não existiam, elas tiveram que brigar para existir, elas entendem que pessoas trans estejam agora brigando também para existir dentro desse espaço, né? E para as mulheres feministas fazerem atenção quando dizem que querem a morte de todos os homens, né? Como foi pregado o assassinato de todos os homens, as mulheres negras dizem que elas nunca devem esquecer que elas estão tripudiando sobre a dor de outras mulheres, que os primeiros homens a serem assassinados nessa sociedade violenta, racista, são os homens negros, os filhos dessas mulheres, os pais dessas mulheres, os maridos dessas mulheres. Então as mulheres negras pedem muita atenção quando pregarem a morte de todos os homens, porque estarão tripudiando sobre a dor delas. Então, atenção quando tripudiamos sobre a dor do outro, quando usamos a dor do outro para legitimar algo. Então, atenção. Voltando, então, agora à pauta, né, do dia, né, vamos falar então sobre o turismo sexual, né, que é a pauta aqui. Então o turismo sexual, ele não existe na realidade. As pessoas se reúnem para ir para espaços, para fazerem. As pessoas estão se reunindo para virem para as Olimpíadas agora. E elas vão transar sim. Os gays fazem um turismo sexual. Os gays se reúnem para fazer o circuito das paradas, para irem nas saunas de prostituição dos homens. As lésbicas também fazem um circuito todo de parada, para irem nas paradas, fazer pegação. Fazem, porque eu conheço um grupo de sapatinhas que são terríveis. Não vou citá-las aqui porque elas estão presentes, né? Então, mas tem também mulheres, existem mulheres hoje que se reúnem, tá? Principalmente para irem a Cuba transar com os cubanos, tá? Por toda a objetificação do corpo do homem negro que é colocado, etc e tal, que tem uma obrigação de ter um pau desse tamanho, sabe, tudo, essa objetificação do homem negro. As mulheres também, sim, se reúnem e estão fazendo turismo sexual, indo para Cuba, indo para alguns lugares da África, vindo para alguns lugares latino-americanos, entendeu? Por conta dessa exotificação do corpo do homem latino também, que transa muito, que não sei o que dá 50 por dia, etc e tal, que o europeu já não consegue mais, bababá, titutu, né? Elas estão fazendo, sim, elas estão fazendo o turismo sexual. A gente faz o quê? Diz que elas não têm direito a fazer isso? Vamos negar o direito delas? Né? Então o turismo sexual não é também essa coisa toda de que ele provoca a exploração sexual de crianças e adolescentes. As crianças e adolescentes, elas são exploradas na sociedade. As pessoas, elas são traficadas para vários outros setores, né? Vocês falam muito em tráfico de pessoas para o comércio da prostituição, né? Para a área da prostituição, para prostíbulos, para não sei o quê.
Mas ninguém fala dos chineses que trabalham sem hora extra para vocês usarem blusinhas de R$30, né? Para vocês usarem aquelas xicarazinhas, porcelaninha de R$1,99, etc e tal, sabe? Os bolivianos que trabalham nas fábricas de costura em São Paulo, explorados, sabe? Explorados em condições subhumanas e que são traficados e que quando se denuncia e vai lá para invadir esses lugares, sabe quem paga o pato? Não é quem explorava eles, só vão passar a explorar outras pessoas. É os pobres, os bolivianos, que daí ficam sem direito, são expulsos do seu país, não tem mais direito a CPF, não tem mais direito a nada. E assim também como acontece com as prostitutas quando se invade um local, como foi o prédio da Caixa, onde 400 prostitutas trabalhavam, onde elas criaram todo um comércio local, que também ganhava e lucrava com o trabalho dessas prostitutas, com todos os clientes que eram atendidos naquele local. Então a polícia primeiro usou a desculpa para invadir o local de que estava ali para combater a exploração de crianças e adolescentes, né? Então por que a polícia não invadiu o Vaticano e as igrejas católicas? Porque é a maior rede de exploração de crianças e adolescentes, né? São as igrejas católicas, né? Então invadiu esse prédio para salvar crianças e adolescentes, não encontrou nenhum. Depois que ele tinha tráfico de drogas, também não encontraram, né? Mas encontraram no helicóptero e não puniram ninguém, né? E aí invadiram esse local porque ali tinham mulheres aprisionadas e sendo exploradas na prostituição, não encontraram, né? E aí então eles disseram que, como tinha uma menina que alugou um apartamento e ela estava trabalhando para ela mesma, ela estava explorando ela mesma. Isso tem no relatório, tá? De Niterói. Ela estava explorando ela mesma, ela era a cafetina dela mesma. E eles colocaram isso e queriam saber, né? E quando invadiram esse prédio, com essas intenções de salvar essas mulheres foram violentadas, jogadas em carros da polícia, levadas para delegacias, foram estupradas, roubadas. E hoje essas mulheres perderam tudo. Ok? E quando a gente chamou vocês para a luta, melhor não, a gente vai ficar queimada, entendeu? Melhor a gente não se envolver. Ninguém quis se envolver. Talvez se as pessoas tivessem se envolvido, hoje essas prostitutas estivessem trabalhando nesse mesmo prédio com mais direitos. Sabe onde elas estão hoje? Sofrendo violências na rua, tendo que trabalhar na rua com frio, ok? Sendo realmente exploradas e violentadas na rua. E vocês sabem por quem? Pelos mesmos homens que dormem com as mulheres, pelos mesmos filhos, pelos mesmos pais, pelos mesmos avós, tios dessas mulheres, mas pior ainda, pelo braço armado do governo, pela polícia. É a polícia quem mais lucra com a não regulamentação da prostituição. Não vai ser os donos de bordel, não vão ser os donos de bordéis, entendeu? Que vão lucrar com a regulamentação da prostituição. A não regulamentação da prostituição, ela faz com que os policiais lucrem e aí as prostitutas sejam exploradas, porque como a Mara falou, o dono do bordel, a dona do bordel, ela coloca aquilo que ela pagou à polícia no que as prostitutas vão ter que dar e pagar. Então, até 50% foi o que nós, da Rede Brasileira de prostitutas organizadas, que trabalhamos, definimos como tal, né? Por que não se tem direito de trabalho de CLT, carteira assinada, etc e tal? Porque nós entendemos que por ser um trabalho tão livre, né, as pessoas podem, hoje tá ali, não tá legal, vai para outro puteiro, porque falta puta no puteiro, mas não falta puteiro para puta, isso vocês podem ter certeza, entendeu? Então assim, pode procurar outro local que tenha mais cliente, outro local que cobre melhor, entendeu? Então com toda essa liberdade, né, que tem na prostituição, autônoma, livre, sem obrigações nenhuma de que a outra pessoa pratique a prostituição, é que a gente pensou que a regulamentação deveria ser, então, desses espaços. Aí, quando as pessoas falam, mas você paga 20% para os cofres públicos, como para o INSS, etc e tal, elas terão em benefício mais tarde a aposentadoria, não sei o quê. Quando nós pagamos também uma diária ou uma porcentagem ao dono do puteiro, ao dono do bordel, nós temos em benefício esse local limpo, asseado, justamente para que a gente possa trabalhar livre da polícia, né? Nem tanto enquanto não temos essa regulamentação, porque a polícia está lá em cima, forçando, querendo seus privilégios, né? Mas nós temos esses espaços seguros para trabalhar. Então a não regulamentação desses espaços fomenta, sim, milícias, ok?
muita marginalização dessas mulheres, muita vulnerabilidade para essas pessoas, mulheres, travestis, mesmo homens que se prostituem. Nós temos sim uma grande prostituição aí de homens, ok? E quando se fala em prostituição gay, normalmente as pessoas sempre acham que são outros gays que se prostituem para gays. Não, também são maridos de muitas mulheres que estão aí nas saunas gays se prostituindo, ok? Pros homens, pros gays, pros bissexuais, etc e tal. Então, a gente está... A não regulamentação da prostituição tem um bem óbvio, assim, bem explícito na cabeça de vocês. Não é tirar ninguém, não é salvar ninguém, não é ajudar ninguém, mas é negar direitos. Há pessoas que se reuniram e que se viram capazes de lutar por seus direitos, o que elas sabem que é melhor. Se vocês acham que é a regulamentação do cafetão, o que vocês acham, assim, na verdade a gente quer que se foda. Entendeu? A gente quer estar pouco se lixando para o que vocês acham. O que nós queremos é o direito de trabalharmos em paz, de termos um local seguro para trabalhar. E quem decidiu essa maneira fomos nós, através de nossas reuniões, através de nossos encontros nacionais, sem vocês que não foram convidadas, tá? Então, no primeiro momento, sim, seria um debate, foram pessoas que foram convidadas para estarem aqui no debate, e depois de tudo o que aconteceu, finais de semana, ataques, etc e tal, eu tive meu perfil desativado já pelo Facebook por ter denunciado assédio contra mulheres nesse espaço. Por isso que, se vocês veem lá na porta, está Peter Lustosa, está proibido de entrar no local, porque ele assediou mulheres aqui dentro, ele foi retirado do local e proibido de entrar, e ele denunciou meu perfil, e o meu perfil caiu justamente com a mesma justificativa que eu tenho que provar quem eu sou, etc e tal. Então eu tive um perfil desativado. Outro foi bloqueado por 30 dias, me liberaram por 13, me bloquearam por mais 30 dias. E então eu criei um novo perfil para poder ir lá discutir com as radicais. Né? Precisei fazer esforço, pensar em respostas mirabolantes? Não. Eu usei todas as palavras delas, contra elas mesmas. Todas. Eu fiquei de 7 horas da noite até 1h30 da manhã. Eu parei. Primeiro elas perderam os argumentos e começaram a mandar mails. Depois elas começaram a kkk. Aí quando acabou os mails e os kkk, elas falavam então que elas iam dormir. Eu falei, ok, então eu desliguei a teclinha. Ninguém mais, fiquei um tempo olhando para ver se alguém postava mais um res. Não, ninguém, desistiram, aí foram embora. Aí ok, fui dormir, aí desliguei, falei pra minha pessoa de estimação, que vocês chamam de marido. Virei pra minha pessoa de estimação e falei, eu vou dormir. Não quero saber de nada, não quero nada. Só quero dormir e descansar. E no outro dia, o quê? 50 pessoas assassinadas, né, em Orlando. Né? E então, assim, a gente teve uma semana muito ruim. Seria um debate, as pessoas foram desconvidadas, porque depois, no final de tudo, eu entrei já com tudo acontecendo, gays assassinados, lésbicas assassinadas, né, que foram invisibilizadas também nesse ataque, né, insano e assassino, que não foi terrorismo, ok? Não foi terrorismo, foi homofobia, lesbofobia, bifobia, queerfobia, transfobia, foi isso que matou aquelas pessoas, ok? Então eu digo, vamos ensinar aos nossos filhos sobre diversidade, vamos ensinar aos nossos filhos que existem pessoas vulneráveis nessa sociedade. Vamos falar sobre prostituição, vamos falar sobre homossexualidade, sobre travestilidade, transexualidade, sobre bissexualidade, sobre intersexualidade, porque podia ser um dos filhos de vocês, naqueles 50, mas também poderia ser o assassino, porque também morreu. Então vamos falar sobre essas questões, vamos discutir essas questões, façamos esse favor não mais para nós, mas para as próximas gerações. Nós temos esse dever e nós temos essa obrigação de libertar realmente as pessoas e não oprimir mais pessoas, nem oprimir outras mulheres, principalmente que já são tão oprimidas na sociedade de merda cis heteronormativa, ok? Então vamos ouvir o que as pessoas estão querendo para elas, sabe? Quando existir uma mulher, ou um homem, ou uma pessoa trans, travesti, transexual, transgênera, que diga, eu quero me prostituir, essa pessoa tem que ter direitos. Porque enquanto uma pessoa não tiver direito, que nenhuma tenha direitos. Lutemos por todos realmente, por todos nós, mas vamos principalmente reconhecer nossos privilégios, reconhecer nossos lugares de fala e deixar o outro falar. Porque quando você fala pelo outro,
você apenas retira dele espaço de fala e você não está ajudando efetivamente. Então, se o outro está presente, deixe que o outro fale. Para que então a luta dessa pessoa avance realmente. Para que então tenhamos uma luta mais ampla. Vamos parar de oprimir pessoas. Vamos deixar que as pessoas façam realmente o que quiserem com seus corpos. Inclusive cobrar por sexo. Eu posso fazer qualquer outra coisa da minha vida. Gente, eu não quero. Vocês querem que eu deixe de ser puta, largue minhas esquinas, largue meus bares onde eu posso ir a hora que eu quero, e se aquele estiver fechado eu vou pro outro, beber, ver a vida passar, discutir com pessoas, ir para um puteiro ver pessoas, ir para lugares, tomar sol, encontrar pessoas que querem pagar por sexo e continuar ali tomando sol, para sair dali para ir me trancar num escritório, trabalhar como secretária, ser assediada pelo patrão, ser estuprada por amigos de escritório, entendeu? Ou vamos dizer, então, que eu não seja capaz de ser secretária, de ser médica, advogada, etc e tal, e ter que conviver nesses espaços tão machistas e opressores, que são com juízes e tudo mais. Afinal, nós vemos aí, né, Dilma, né, o que aconteceu com ela, e ela sendo presidente. Imagina o que os machos fizeram com ela. Vocês imaginam, então, que eles não são capazes de fazer com outras mulheres que não têm essa proteção toda na presidência, né? Vocês querem que eu largue minhas esquinas, meus bares, meus prostíbulos da vida para ser oprimida por um trabalho? Vamos dizer que eu não tenha capacidade para um trabalho de alto nível e que eu vá então trabalhar num trabalho mais braçal como de empregada doméstica, né? Que são estupradas, violentadas e exploradas, inclusive por quê? Olha que legal, por outras mulheres, né? Então vamos parar de oprimir as pessoas. Se as empregadas domésticas querem direitos, ok, pois vamos escutar o que elas estão dizendo. Elas se reuniram, quem vai dar taco nos direitos das empregadas domésticas? A patroa. Não, mas francamente, vocês acham que a patroa vai pensar realmente quanto ela tem que pagar? Elas estavam discutindo que era um absurdo ter que pagar os 11%. Entendeu? Que elas queriam pagar bem menos, porque as empregadas domésticas não merecem tanto assim. Entendeu? Então, se as empregadas domésticas se reúnem para brigar por seus direitos, vamos escutar o que elas estão... Podemos sim, de repente, dar opinião, fazer perguntas, né? Entender o porquê daquela luta. Então, é a mesma coisa para as putas, né? Para as prostitutas organizadas. Quando as prostitutas se reúnem e elas criam sua rede, elas criam as suas centrais e elas sabem o que é melhor para elas, elas estão exigindo o direito. Vamos escutar? Né? Vamos pensar no que essas pessoas... Não vamos incapacitá-las, né? Dizer que elas são incapazes de pensar por si mesmas. Vamos respeitar o que elas estão dizendo? Vamos respeitar o que elas estão querendo? Ou vamos negar direito às pessoas? Porque é isso que tem que ficar bem explícito na cabeça de vocês. Vocês não estão salvando ninguém, vocês estão negando direitos às pessoas. Negando direitos. Okay? Nós somos capazes de saber o que é melhor para nós. Nós somos capazes de saber que não se paga por estupro. Não se paga. Vamos parar de usar o estupro das mulheres dessa maneira desonesta. Isso é desonesto com a luta das mulheres. Isso é desonesto com a luta de mulheres que estão sendo estupradas e oprimidas em seus lares, em suas faculdades, em suas salas de aula, que saem para estudar e onde já tiveram que brigar para estar nesses espaços. Então vamos parar, vamos dizer a essas feministas radicais que não, os nossos inimigos não são as pessoas LGBT, os nossos inimigos não são outras mulheres, independente do trabalho que elas façam. O nosso inimigo nessa porra da sociedade é o machismo e o patriarcado, não são os homens em si, mas é a cultura que foi ensinada a eles, a cultura que foi imposta a essas pessoas, as definições que foram impostas nessa merda dessa sociedade. É isso que nos oprime e é esse que tem que ser o nosso inimigo comum. Vamos nos unir contra esse inimigo comum.
Uau. Não. A Mara quer dizer que nós estamos com 3 camisetas à venda aqui, R$30 cada. Quem quiser levar de lembrança. Tem mais uma gente em casa. Lembrar que tem cerveja também, né, galera? Tem cerveja também. Gente, primeiro de tudo, quer dizer, segundo de tudo, enfim. Só também, já que né, tá na hora das vendinhas aqui, eu também tô com umas camisetas e bolsas do grupo de feministas antiproibicionistas que organizam a ala feminista da Marcha da Maconha. É um espaço que nem todo mundo tem estômago para disputar, mas a gente está lá e então, se quiserem colaborar, tá aqui também. A gente então a Amanda está anunciando que a gente tem camisas e bolsas da ala antiproibicionista da Marcha da Maconha, R$20 a bolsa, R$30 a camisa. E Tem muita gente lá fora, então dá pra fazer uma transmissão, só que a internet cai o tempo todo. Tem muita gente lá fora. Tá aqui, se alguém puder avisar o pessoal que está lá fora que tem espaço. Deixa eu... O problema é chegar lá. Vamos empilhar. Entra aí, gente. Não, tem espaço pra caramba. Quero anunciar que eu esqueci de anunciar, dia 2 de julho tem a Marcha das Vadias. Rio, Minas e Salvador. Salvador também, já que estão No vendo a Rio, gente. em BH e em Salvador, dia 2 de julho vai ter a Marcha das Vadias. A nossa vai acontecer em Copacabana, no posto 5. A gente sai de Copacabana e vai em direção ao Leme, onde no Leme a gente vai ter um cortejo maracatu puxado pelo Baque Mulher. O Baque Mulher é uma nação de maracatu feminista, com a única mestra mulher do Brasil, que faz músicas feministas também. Justamente é algo que a gente vê no funk acontecendo muito, né? Levanta a cabeça, não deixa esse macho te bater, vai pra rua que você arranje outro em menos de uma semana. Isso tem funk. E o maracatu do Baque Mulher fala de Lei Maria da Penha, que é pra ensinar a mulherada também não baixar a cabeça pra macho. Acho importante. Domingo agora tem a marcha contra as mortes LGBTs de Orlando, de Minas, do Brasil, enfim. Dia 24, a Casa NEM ela se transfere para Maricá, para o Festival da Utopia, onde vai ter o Puta Day. Dia 24, Puta Day em Maricá. Dia 1º de julho, Puta Day na Casa NEM. Queria fazer uma brevíssima fala. A Marcha das Vadias e as organizadoras da Marcha das Vadias também foram muito atacadas nesse fogo. Inclusive criaram uma página contra a gente. Marcha das Vadias, é um masculinismo. Teve nota a gente também. até sabe quem foi que criou, a gente acha chato. Já tentei conversar com a menina, porque é chato, né? A gente tem que... Quê? Estão todas comentando aqui no streaming. Manda um beijo pra elas, gente. Gente, importante ressaltar que quando a gente manda beijos, não é ameaça de agressão. É beijo. É beijo. É beijo. Das travestis, inclusive. Mas, como a Marcha das Vadias recebeu muitos ataques e está recebendo, acho que é massa a gente pontuar algumas questões, assim. Fomos acusadas de, dentro ouvir que somos nojentas, cebosas, descontroladas, descompassadas e outras coisas. A gente foi também acusada de ser exploradora, masculinista, misógina, de serviço do feminismo. E aí eu acho bacana a gente deixar algumas questões bem marcadas, que nós somos contra a exploração sexual. Aliás, somos contra a exploração de crianças e adolescentes. Criança e adolescente, lugar em casa, brincando ou na escola. Então somos contra o trabalho de crianças e adolescentes em qualquer indústria, inclusive como serviços sexuais. Isso sim é exploração sexual de crianças e adolescentes. Somos contra a escravização, trabalho escravo, trabalho em condições análogas à escravidão, em fábricas de costura, em garimpos e também na prestação de serviços sexuais. Então somos contra trabalhos
em condições análogas à escravidão. Somos contra o tráfico nacional ou internacional de pessoas, para qualquer trabalho, inclusive para o trabalho sexual. Então é bom deixar bastante evidente que a marcha se posiciona contra isso. A gente toma as ruas em Copacabana no dia 2 de julho contra a cultura de estupro, que é o mote da Marcha das Vadias, né? Foi assim que ela surgiu. As mulheres, segundo os policiais, são estupradas porque se vestem como vadias. Então a marcha surge aí, né? Então a gente vai contra a cultura de estupro, pela legalização do aborto, pela regulamentação da prostituição, em defesa do respeito à auto-identificação de gênero, contra as remoções forçadas pelos mega-eventos, né? E contra a candidatura de Pedro Paulo. A nossa fala é: o Eduardo Paes agride a cidade, o Pedro Paulo agride a mulher, o PMDB agride a cidade. Então a gente espera que vocês possam somar aí com a gente nessa luta. Vou abrir para inscrições. Queria ter uma noção de quantas pessoas querem falar, para poder ponderar horários. Sobre desbloqueando a conta da Mara, eu fui atrás hoje, talvez o povo aqui poderia ajudar nisso, eu só queria falar as informações. Não, depois a gente fala. E assim, a gente vai dar total prioridade para mulheres e pessoas trans. A gente pede aos rapazes cis que entendam, né, que vocês são privilegiados em todos os espaços da sociedade. Aqui vocês não serão. A gente pede a consideração de vocês nesse sentido. A gente pretende abrir aí, eu estou pensando em 2 minutos para cada pessoa se posicionar. Eu vou receber inscrições, vou controlar tempo e vou chamar para falar. Então eu estou de sapatão toda poderosa, assim. Então eu recebo mãozinhas, vou provavelmente chamar vocês pelas roupas, porque eu não vou saber o nome de todo mundo. Alguém quer falar alguma coisa? A Érica, alguém mais? Vou passar para a Érica, se mais alguém chega. Camila, Érica. Se mais alguém se animar. Assim, a gente vai abrir um espaço para perguntas online. Então, depois da Érica e da Camila, a gente pega algumas, a Malu e a Manu estão controlando lá. Provavelmente elas estão fazendo blocos de perguntas. É bom que a gente leva para o debate. Oi, boa noite. Acho que eu vou fazer eu acabei vendo só um pedaço da fala da Mara, da Índia. Eu queria parabenizar assim, o movimento. Fiquei muito assustada com o que aconteceu nos últimos dias. Até saí do Face por causa dessa briga boba, na verdade, assim, né? No fundo é boba, mas que causou esse tumulto que a gente está vendo aí, né? Queria dizer que a Marielle estava aí, não sei se ela vai conseguir entrar, para dizer que está com vocês, tá? Como já pré-candidata do PSOL, para dizer que nem todos os militantes do PSOL são a favor dessa briga, né? Dessa briga toda e dessa transfobia. Dizer para a Indianara que você só lembra de você pelada, mas nada, Indianara. Teve coisa depois, tá, querida? E perguntar para vocês assim, 2 coisas. Uma das questões que colocam sobre a prostituição é um pouco baseada numa fundamentação que elas fazem, de certa maneira, né? Uma fundamentação que veio da teoria, que seria uma ideia de herança marxista, né? Um pouco materialista, de dizer que talvez, algumas colocam isso, né? Se tivermos condições assim, igualitárias, se tivermos um dia um sonho que seria não termos mais uma luta de classe, não termos mais o capitalismo imperando, que nós não precisaríamos mais, quer dizer, nos prostituir, né? Ou seja, em condições igualitárias, né? A mulher não precisaria vender o seu corpo. O que vocês acham disso, né? Se vocês concordam que se a prostituição é somente nesse sentido, ou se ainda
vamos dizer assim, no comunismo ideal ainda sobraria a prostituição. E saber também como é que vocês enxergam essa coisa da abolição de gênero, né? Que eu acho um fundamento até legal, mas eu fico me perguntando, o gênero pode até ser abolido, as suas marcas, né? Que seria uma coisa ideal também, um sonho. Agora, como a gente vai abolir, por exemplo, a cor da pele, né? No sentido de que uma opressão que existe é o racismo, como é que a gente vai abolir, né, o fruto do racismo, que é a diferença, vamos dizer assim, a opressão de cor? Como é que elas lidam com isso, como sendo a maior opressão de gênero? Então, destituindo o gênero, você acabaria com todas as opressões, mas como é que a gente relaciona isso com a opressão de raça, né, com o racismo? E se elas conseguem reivindicar? Desculpa. Boa noite, meu nome é Camila. Primeiramente, fora Temer. Segundamente, feminismo não oprime, gente. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que falar sobre isso. Eu fiquei muito comovida com a fala da Amara, quando ela diz que quando as pessoas são contra a regulamentação da profissão, estão fechando a única porta para as pessoas trans. Então, eu acho que a gente tem que começar a denunciar que esse é um genocídio. Que essa defesa passa a ser um genocídio na sociedade. E quando a gente fala contra o turismo sexual, a Júlia Schmidt, que está ali fora, fala uma coisa: acabe com os aplicativos de pegação, então, porque isso é um turismo sexual também. E o fundamentalismo que permeia as falas que eu vi dos ataques, inclusive minha solidariedade a todas que foram atacadas, a gente ficou ali debatendo com muitas delas, é o mesmo fundamentalismo de quem é contra cotas para pessoas negras, por exemplo. Por isso que para nós, mulheres negras, não é possível esse debate, porque é uma coisa que já nos atinge diretamente também. A minha pergunta é a seguinte: como que a gente transversaliza essa pauta e promove uma política de proteção às pessoas prostitutas durante as Olimpíadas? Porque eu acho que esse é um dos principais desafios. Como que a gente fortalece essa luta? Vai ser a Alessandra Tertuliana e depois a gente pega alguns ali online, tá? Vem até aqui, dá pra eu falo alto. Vou tentar. Vou tentar. Tá, entendi. Eu tô gostando de passear. Ok. Indianara, aonde você conseguiu essa blusa? Eu quero uma igual. Foi uma doação, chegou pra casa, eu pulei na frente. Ah, entendi. Então, tem que chegar aqui no dia das doações, gente. Já entendi tudo. A saia, Arrasou. só a calcinha que não, porque eu tô sem. Arrasou. Eu tô tão assim, fechadinho. Olha, então, assim, primeiramente fora Temer. Então, eu sou Alessandra Ramos, sou ativista trans, sou uma mulher trans negra, sou prostituta, ex-prostituta não, agora eu vou adotar o termo que eu sou, agora eu sou prostituta, mas eu tenho só um fixo, entendeu? Porque agora eu já não mais exerço, não vou mais às ruas, não atendo mais fazendo programa. E hoje em dia, né, além de ter essas atividades todas, eu trabalho no mandato do deputado Jean Willis, que é um mandato que ouviu o movimento, né, brasileiro das prostitutas, que simplesmente teve esse gesto de escutar e deixar que as mulheres prostitutas, né, que na verdade o protagonismo foi de mulheres trans, travestis, e também das mulheres prostitutas cis, né, ouvir essa demanda e deixar do jeito que elas quiseram o projeto e encaminhar esse projeto desse jeito e levar o debate da prostituição também com a força e o vigor, né, que a gente sabe que o Jean sempre defendeu esse projeto. Né? Para mim, que vivi a prostituição durante um período considerável da minha vida, sei lá, 7, 8 anos, intercalados entre vários episódios, mas é esperado já. Quando vocês falam que isso aqui é travesti na prostituição, as pessoas nem pensam nisso, as pessoas estão falando das mulheres cis, porque é uma invisibilidade das pessoas trans com respeito à prostituição. E